Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos, se estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu like. Dúvidas, perguntas, vocês podem fazer nos comentários abaixo do vídeo. Aqueles irmãos que estiverem assistindo pelo aplicativo, após o término, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso vai estar ajudando a gente a fortalecer a mensagem de Deus dentro do YouTube. E as perguntas de quem estiver no aplicativo, no íconezinho de interrogação abaixo. Quem não conhece o aplicativo, estiver pelo YouTube, no link da descrição tem um link para fazer na descrição do vídeo tem um link para fazer o download. Então pode ir lá, baixar. Tenho certeza que você vai gostar muito. Lá você vai encontrar meditação, inário, lição, a Bíblia e mais uma série de coisas que vai ajudar a fortalecer na sua vida espiritual. Bom, e também os pedidos de hoje, gostaria que os irmãos estivessem orando pelo filho da irmã Suane. Ele está na UTI com anemia hemolítica, então que os irmãos possam estar orando para que essa criança saia de lá, esse nosso pequeno irmãozinho, que possa ter essa vitória em Cristo. Pelo irmão Natalino, ele pede oração para se manter nos caminhos de Deus. Pelo irmão Leonardo, que pede orações por ele e pela esposa também, para se manter no caminho. E pela irmã Erigleide, ela pede orações pelo cunhado Hilário, que também está na UTI. Então possamos estar orando pelos nossos irmãos para que Deus os fortaleça e que dê a vitória. E pedir também para que os irmãos estejam orando pelo aplicativo, que nenhuma censura venha tirar ele do ar, certo? Bom, hoje eu trouxe uma Bíblia especial aqui, a Bíblia do meu filho, que ele ganhou na apresentação dele, porque eu vou responder a pergunta, acredito eu, de uma criança, do Felipe. E ele perguntou se jogar bola é pecado e se sonhar em ser um jogador profissional de futebol é pecado. E claro, nós vamos ler a Bíblia para responder isso, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre algumas coisas. Os irmãos acham que ler a Bíblia é uma atividade espiritual ou não espiritual? Certo, ler a Bíblia, provavelmente a maioria vai falar que é uma atividade espiritual. Ler um livro qualquer que não seja a Bíblia, que não seja um livro da igreja, é uma atividade espiritual ou não espiritual? Acredito que aí já tenha pessoas divididas. Algumas vão falar que não, algumas vão falar que sim. A gente vai chegar a uma conclusão. Assistir um filme cristão, assistir a Novo Tempo, é uma atividade espiritual ou não? A maioria provavelmente respondeu sim. Assistir agora um programa, uma TV aberta comum, enfim, uma novela, o próprio futebol, um Big Brother, enfim, uma atividade espiritual ou não espiritual? Normalmente a gente responde sim para aquelas coisas que têm a ver com religião, com igreja, com Deus, e não para aquelas coisas que não têm a ver. E agora falar uma que divide bastante. Os irmãos acham que andar de bicicleta ou praticar algum esporte é uma atividade espiritual ou não espiritual? Essa pergunta divide porque a prática de esportes é uma coisa saudável, uma coisa boa para o corpo, e aquilo que faz bem para o corpo é uma coisa que Deus deseja para nós. Mas alguns falam que não, porque não tem tanta relação com Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias para tirar essa dúvida. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui a Bíblia nos deixa bem claro: tudo aquilo que fazemos é uma atividade espiritual, que pode ser para a glória de Deus ou não. Eu posso estar andando de bicicleta, indo para a igreja, é uma atividade espiritual. Eu posso estar praticando exercício físico de bicicleta, é uma atividade espiritual. Eu posso estar indo em uma balada, um boteco, alguma coisa desse tipo com a minha bicicleta, e aí é uma atividade espiritual, mas não é uma atividade espiritual que vai agradar a Deus, certo? Então, sendo bem claro agora, respondendo ao Felipe,
sonhar em ser jogador profissional é uma atividade espiritual? É uma coisa que é um pecado? Eu não vejo como um pecado, a não ser que isso te afaste de Deus. E aí eu gostaria de deixar um exemplo para o irmão, para as outras crianças também que têm esse sonho, que são muitas. De 2013 a 2015, teve um goleiro que defendia o Londrina, time lá do Paraná, que ele se tornou adventista sendo goleiro. Ele estava tendo destaque no time dele, ele se tornou adventista e ele falou: a partir de agora eu não vou mais praticar minha atividade profissional aos sábados. Eu não vou treinar mais aos sábados, eu não vou jogar mais aos sábados. E esse goleiro ele estava com uma proposta para ir para Chapecoense, no ano do acidente que o avião caiu da Chapecoense. E a Chapecoense desistiu de contratá-lo por causa da religião dele, por causa da fé, porque iria entrar em confronto, porque ia ter jogos nos sábados, iam ter treinos no sábado e ele não iria participar. Então ele não foi contratado pela Chapecoense, ele foi deixado de lado. E a partir daquele momento, ele começou a carreira dele, que estava no auge, porque ele era um goleiro muito bom, começou a entrar em declínio. Ele jogou em alguns outros times menores, depois que o Londrina, mas não teve aquele destaque todo porque ele não jogava aos sábados e não treinava aos sábados. Isso daí era uma barreira para ele dentro do esporte. Então, olhando para sua pergunta, é pecado você sonhar com isso? Não, não é pecado. Mas a partir do momento que a atividade profissional te força a fazer coisas que é contra a vontade de Deus, aí se torna um pecado. O que eu poderia dar de exemplo hoje? Se o Pelé, no seu auge, ganhando tudo, se tornasse adventista e falasse: agora eu não vou mais jogar os sábados, provavelmente ia ter um monte de clube que ia falar: não, tudo bem, você não joga no sábado. Os clubes iam tentar fazer alguma manobra para não jogar no sábado, não ia treinar ele no sábado, e sem problema algum, porque ele era um monstro do futebol, era muito bom. Talvez se o Neymar hoje falasse: eu não vou mais jogar futebol aos sábados porque me tornei adventista, eu não vou mais treinar nos sábados, talvez ele conseguisse em alguns clubes jogar sem problema nenhum. Mas é porque são pessoas que já estão no auge da carreira. Quem está começando não tem essa prerrogativa de falar: eu não vou fazer isso, porque as pessoas vão falar: você não vai fazer isso, então tchau, você não serve. E em 90% dos esportes, ou dizer 100% dos esportes, isso vai acontecer com você no início da carreira. Você vai ser forçado a ir contra a vontade de Deus, se você quiser prosperar no esporte. E talvez depois, se você for muito bom, você consiga quebrar essa barreira. Mas se para você chegar lá ao ponto de quebrar, você tem que quebrar a lei de Deus antes. Não é aquilo que é recomendável por Deus, porque você não deve quebrar a lei de Deus nunca. E eu conheço um exemplo aqui da minha cidade, de um rapaz que ele era surfista, e ele competia nos sábados, e ele cresceu, e ele teve essa prerrogativa de ele não precisava mais competir aos sábados, porque ele já estava num nível já mais avançado no surf. E ele conheceu a mensagem e conheceu a igreja e se batizou, e ele conseguia conciliar o esporte com a fé. Então ele conseguia, porque ele só competia aos domingos, e podia ir à igreja no sábado normalmente, ele podia ter o seu sábado junto a Deus, fazendo as vontades de Deus, fazendo o bem perante Deus, que é aquilo que a gente já conversou em um outro vídeo. Então, mas ele só conheceu a mensagem depois. Eu não posso tentar enganar a Deus, falar: então eu não vou me batizar, eu não vou para a igreja porque eu ainda não sou profissional. Quando eu for profissional, quando eu for muito bom, aí eu me entrego a Deus. Se você retardar a sua entrega a Deus pensando no seu sonho, você está fazendo errado, você está cometendo um pecado. E nós temos que lembrar que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. E voltando ao exemplo do goleiro Vitor do Londrina, hoje ele é um escritor, ele já escreveu um livro, tá para escrever o segundo livro. Ele foi ser missionário na África no ano passado. Eu não sei como é que ficou por causa da questão da pandemia, mas ele estava com os planos de ir para a África ser missionário lá. Então, a vida dele mudou. Ele não é jogador profissional, mas Deus deu oportunidades para ele
muito melhores do que a de ser o jogador, porque ele está ao lado de Deus, e qualquer coisa ao lado de Deus é melhor do que a melhor coisa que o mundo possa te dar sem Deus. Bom, espero ter ajudado o Felipe e outras crianças que possam estar com essa dúvida. É importante praticar esportes, é bom para o corpo, mas desde que isso não te afaste de Deus, porque tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado, porque o pecado é a separação de Deus. Então, façamos esportes, pratiquemos atividades físicas, mas que seja tudo para a honra e glória do nome de Deus. Certo? Convido aos irmãos a fecharem os olhos para orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra e podemos estudar um pouco, Senhor. Pai querido, sabemos que o Senhor quer que façamos tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração e que o Senhor nos ajude a fazermos isso, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nessa vida e que os nossos sonhos sejam aquilo que o Senhor sonha para nós, Senhor amado. E que o Senhor os realize em nossa vida. Pai, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.